ar mais uma edição do Deu Liga, episódio número 47. A gente tá indo longe, daqui a pouco fechando um ano de Deu Liga. Espero que tenha bolinho de aniversário, balãozinhos, tem uma festa bacana pra gente comemorar um ano de Deu Liga. A gente vai falar bastante do Mundial de Clubes, segue sendo o nosso tema, foi na semana passada, ainda não tinha terminado a fase de grupos e nem começado as oitavas de final. Agora a gente já tem todos os jogos das oitavas e a definição das quartas de final, quais são os confrontos que ocorrem na sexta-feira e no sábado. A gente vai detalhar como é que tem sido esse Mundial. Quero começar perguntando para quem não estava aqui semana passada, para o Divério e para o Lucas Arruda. O que vocês têm achado do Mundial? Já tem aí a fase de grupos passada, as oitavas de final. De uma maneira geral, assim, o campeonato tem agradado, engrenou, merece uma segunda edição? Bom, vamos lá então. Um abraço, Walter. Um abraço para quem nos acompanha aqui no nosso Deu Liga. Tô de volta depois de um tempo, então uma honra estar com os amigos. E sim, me agradou muito a competição. Tô gostando muito do andamento dela. Tô gostando das surpresas. Tô gostando das confirmações, dos embates, dos debates que isso tem gerado. Foi uma grata surpresa. Eu confesso que no começo eu não tinha expectativa alguma sobre o Mundial de Clubes, especialmente por não termos nenhum representante nosso. E falei em várias plataformas aqui já do Grupo RBS que tenho inveja de não ter Grêmio e Inter, os dois juntos na competição. Mas estou bem satisfeito com o que aconteceu e acho que, apesar das surpresas, das zebras, a FIFA também tá. Diverti, o que você tá achando? Divertidíssimo. Claro, não sou torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Vasco, agora do Flamengo, que deve estar apavorado com a possibilidade de Palmeiras ou Fluminense de repente beliscarem. Mas é divertidíssimo. São jogos que o cara só vinha no videogame, achava, não tem como. E os debates também, porque eles mudam a cada hora, a cada jogo tem uma tese nova sendo defendida. E às vezes é só um jogo, às vezes é só o que aconteceu naqueles 90 minutos ou naqueles 5 minutos de luz. Então tá muito divertido, tá tipo uma Copa do Mundo, só que aleatória, assim. Sim. Castilhos, o Divério falou que a cada jogo tem uma tese nova. Qual é a tese do momento? A tese do momento é que a distância não é tão grande, talvez. Pode ser? Diminuiu mais na semana passada? Ela já foi grande, aí ela diminuiu. Aumentou, aí diminuiu. Aí depende do confronto. Aí vai mudando a tese, porque agora, como é um jogo único, o europeu não está acostumado com esse mata de jogo único. Isso. Então é um mundo diferente para eles. Então nunca se sabe direito qual que é a tese do momento, depende do lado que tu defende. Uma hora o futebol brasileiro ele era muito parecido com o futebol europeu. Aí uma hora, não é mais. Aí uma hora o futebol argentino era muito parecido com o futebol neozelandês. Acontece. De acordo com o jogo. É muito interessante. É um campeonato divertidíssimo para quem tá de sangue doce. Eu vou confidenciar para vocês, na segunda-feira do jogo do City, eu tava num aniversário de família antes da transmissão da Rádio Gaúcha. E é aquela coisa de família, cada um fala uma coisa. Não, eu acho que é o PSG, eu acho que é o Bayern de Munique, o Real Madrid. E eu tinha falado pra minha irmã o seguinte, o Manchester City vai ser o campeão. Uhum. E aí, meia hora depois... Eu botei no bolão da firma ali o City. Eu também achava que Mas assim, o City começa daquele jeito que ele começou, jogando aqui e ali. Aquele 6-0 contra o Al Ain também foi meio estranho. Aí atropela a Juventus e então agora, é o candidato. Aí 45 minutos depois eu tô na rádio, participando da jornada. E talvez a maior zebra da competição acontece com a classificação do Al Hilal. Sérgio, vamos então para o nosso cardápio, o menu do Deu Liga, que tem, a gente vai falar hoje do Al Hilal e dos brasileiros que estão nas quartas de final. Será que eles acabaram com a festa da FIFA ou eles estão aumentando a festa do Gianni Infantino? Vamos também comentar as maiores decepções até o momento. Tá claro, aparentemente, né? Essa zebra de tamanho de um elefante, qual é a maior decepção? A gente pode destrinchar um pouco mais ela. E vamos falar do grande jogo das quartas de final, mais especificamente de um jogo Bayern de Munique e PSG, que tem cara de final antecipada. Será? Sim? Não? A gente vai debater isso durante o programa. E vamos começar então sobre o Al Hilal e os brasileiros. A FIFA, me parece que ela cria o Mundial para tentar entrar na onda do dinheiro dos europeus. Né? Os próprios europeus entenderam que eles tinham que mudar a Liga dos Campeões para fazer mais dinheiro com mais grandes jogos durante a primeira fase. E acredito que a FIFA tenha
ido atrás disso, tendo o máximo de europeus possível e tentando fazer com que eles se enfrentassem. Bom, a gente tem as quartas de final, tem o Al Hilal, tem o Fluminense e também tem o Palmeiras. Isso é bom para a FIFA, é ruim para a FIFA, é bom para o campeonato, é ruim para o campeonato? Para mim é muito bom para a FIFA. Se fosse só europeus, a FIFA é beleza, ok, pode fazer uma competição para, entre aspas, muitas aspas, rivalizar com a Champions League, mas claramente os europeus têm menos interesse, ao menos que a gente vê pelas notícias, assim, do que nós. Se tu abre o portal lá, Gazeta dello Sport, tá lá, beleza, tem notícias do Mundial, quando a Inter foi eliminada, a crise na Inter, enfim, da briga. Mas, por exemplo, no jogo Juventus e Real Madrid, teve mais destaque pra crise da Inter do que pro jogo da Juventus. No Marca, o Real Madrid entrar em campo, e marca, hein? Tava com a manchete lá do Atlético de Madrid, que podia receber um investimento milionário pra melhorar o time pra próxima temporada. E aqui não, tu abre um portal, sei lá, Globo.com, maior portal do Brasil, tá, é tudo mundial de clubes. Até apareceu alguma notícia, olha, o Corinthians, que é um carro-chefe, e agora o Flamengo, não estão mais. E tá ali, é o mundial de clubes. GZH, o Grupo RBS, que não tem time lá, tem um representante, tem um repórter no local, tem uma cobertura, transmitiu, acho que, se não todos os jogos, quase todos os jogos. Então, pra cá tem muito interesse. Eu olhava no Olé, por exemplo, tinha muito interesse no River e no Boca. Eu acho que tá aumentando. Pra mim, a FIFA fez um negócio que, sem querer, deu certo no sentido de, cara, tem um time da Arábia que tá lá. E aí era o pessoal, o cara vai pra Arábia pra se aposentar, o Cristiano Ronaldo vai pra Arábia porque lá é barbado a fazer 1000 gols, e o time foi lá e ganhou do Manchester City. Eu acho que pra FIFA virou uma notícia. Se o Manchester City vai lá e faz 2-0, tipo PSG no Inter Miami, entendeu? 4-0 no primeiro tempo, beleza, foi ali, cumpriu. O Al Hilal ganhar, peraí, aconteceu um troço muito divertido lá. Então vamos ver o que aconteceu. E aí é muito bom, por exemplo, um cara como o Renato Portaluppi, que é muito conhecido no Brasil, que tem o folclore dele. Não vou entrar no mérito dele como treinador, que ele é muito bom treinador, mas o Renato Portaluppi, galã dos anos 80. Fanfarrão nas entrevistas. As opiniões e as teses dele sobre a posse de bola, por exemplo, eu já vi que entraram no mundo inglês. Já estão lá nos ingleses falando, o Renato Mr. Portaluppi. Exatamente. Então, eu acho que pra FIFA foi um golaço, né, dado isso aí. O Divério comentou ali que o nosso interesse, o interesse brasileiro, sul-americano, é maior que o dos europeus. Lucas, é porque é um desafio maior para os nossos clubes que estão se medindo contra os melhores do mundo, e é o interesse menor dos europeus porque esportivamente eles tendem a ter mais a perder do que nós. Eu acho que vai muito por esse caminho, de ter muito mais a perder, e a questão também da competição estar acontecendo no final da temporada deles. Isso a gente pode perceber em alguns times, em alguns momentos dos jogos, de que, acima de tudo, não tem ali uma condição física ideal. Tem muitos jogadores que já estão abaixo do seu ritmo. Tem muitos jogadores dispersos dentro da competição, acho isso importante também apontar. E a gente tem muita questão cultural de valorizar o Mundial de Clubes independente do formato. Seja o formato do jogo ida e volta Europa, América do Sul, seja o jogo único em Tóquio ou Yokohama, seja a questão de ter um formato com um time de cada continente mais o representante local. A gente tem muito disso, de querer ganhar uma Libertadores para estar no Mundial independente do adversário. Pode ser o segundo time da Europa, porque o primeiro não quis jogar, porque, várias funções. Então acho que a gente tem muito dessa cultura de se apegar ao Mundial de Clubes e fazer com que o Mundial de Clubes mostre que um time, dentro de um debate, é maior do que o outro. Existem times grandes do país que não conquistaram o Mundial de Clubes. Tiveram as suas chances de formatos diferentes e não venceram. Então acho que essa nossa valorização é muito importante, e o europeu sempre deixou um pouquinho de lado, né? Sempre deixou um pouquinho de lado, se ganhar tudo certo, se não ganhar beleza, às vezes vai lá e ganha um título sem fazer muita força. Então acho que para nós conta muito mais, tem um peso muito mais importante, e nesse formato então nem se fala. Se o Palmeiras ganhar o primeiro Mundial da sua história desse jeito, meu Deus do céu, fecha São Paulo. Até esquece aquele que eles estão pleiteando da década de 50. O 51 ele vai pro armário, porque não vão falar nunca mais disso. Mas é realmente uma condição muito legal que os sul-americanos, especialmente os brasileiros, impõem em relação ao Mundial. Uma das razões que está acontecendo o Mundial é que o fundo árabe botou uma boa grana para sustentar a competição.
Os países árabes já têm investido no futebol, principalmente agora a Arábia Saudita, que tem um representante nas quartas de final. O que faz o Al Hilal ali? O futebol saudita já é mais competitivo, a gente já tem que olhar para o campeonato da Arábia Saudita como um campeonato que, olha, é competitivo, os jogadores podem seguir sendo convocados para seleções, para a seleção brasileira, porque a gente deixa um pouco de lado, né, esses jogadores que vão jogar no futebol árabe, a gente tira eles do radar da seleção brasileira. Castilhos, tu acha que o Al Hilal representa o quê a ele estar nas quartas de final? Eu acho que isso mostra que as equipes dos primeiros escalões do futebol, seja do Europa até a América do Norte, um lugar mais isolado, elas estão muito parecidas no contexto de equilíbrio da competição, assim. Tu pega as melhores equipes da Europa, da América do Sul, elas conseguem equilibrar os jogos, a gente consegue ver que existe um equilíbrio na competição. E até o melhor time da Arábia Saudita, por exemplo, consegue equilibrar. Mas agora, tu vai pegar, por exemplo, o 10º colocado da Arábia Saudita, já não vai ter a mesma condição, assim. Mas é um bolo muito equilibrado, assim, das 8 melhores equipes. Eu acho que mostra isso. Tu perguntou da Arábia, das, sei lá, 5ª, 6ª, 7ª equipe da Arábia já não vai ter a mesma qualidade para disputar de uma forma mais unânime, assim, mas a primeira equipe vai conseguir botar à frente contra o Manchester City, por exemplo. Eu acho que a nossa leitura, quando a gente pensa num atleta da seleção brasileira que está lá, ou que foi para lá, é exatamente nessa questão de não ter um nível de enfrentamento tão grande dentro do país. Agora, dentro da equipe, do 1 ao 11, quando ele pode colocar 8 ou 9 estrangeiros, a gente está falando de atletas que tranquilamente poderiam estar nos principais times do futebol europeu. Claro. O Al Hilal, principalmente. O Milinkovic-Savic, que é o meio-campista sérvio que enfrentou o Brasil na Copa do Mundo, é um cara que estava na mira do Manchester United e resolveu para a Arábia para ganhar mais dinheiro com só 26, 27 anos. É um perfil diferente de jogador, mas mesmo assim, com a qualidade que ele tem, com todas, né, a bagagem que ele criou na Europa, ele poderia se manter e estar na elite europeia. Resolveu para um outro caminho, mas dentro do time é um outro nível. Mas, são muitos jogadores que conseguiriam ainda atuar na Europa e estão indo pela questão do dinheiro mesmo. Cancelo, por exemplo, jogou mordidaço contra o City. Dá para ver que ainda tem qualidade. Poderia estar num time de grande nível da Europa, mas obviamente o próprio Marcos Leonardo estaria indo, se não me engano, para uma segunda temporada de Benfica. Acho que ele faz uma ou duas lá, né? Não passa disso. Mas ele chegaria talvez naquele nível em que em Portugal o centroavante dos grandes estaria fazendo quase um gol por jogo. Que é o caso hoje do centroavante do Sporting, já foi o caso do centroavante do Porto, do próprio Benfica. O brasileiro seria esse cara. Agora ele faz isso na Arábia Saudita, mas é um bom jogador mesmo assim. E ainda tem o Mitrovic, ele tá jogando com o Mitrovic. Tem isso ainda, né? Tem mais essa. De velho, a gente tem um caso brasileiro do Gerson, que não é que ele optou, mas o Zenit chegou e bancou a multa rescisória dele, vai contratar o Gerson do Flamengo. Para um jogador como o Gerson hoje em dia, vale mais a pena ir para o Zenit, seguir no Flamengo, ou ir, por exemplo, para o futebol árabe? Ué, uma boa pergunta. Acho que a pior possibilidade seria ir para o Zenit. Que é para onde ele está indo. Mas porque tem as restrições, né? Eles têm uma limitação de campeonato que é ruim. Ele vai jogar menos, provavelmente. Olha, não sei se na Arábia Saudita o calendário é menos intenso do que o do Zenit. Tem uma escolha de carreira, de dinheiro, que o Zenit deve estar pagando muito bem. Mas talvez nesse caso, para ele, é uma questão de, entre aspas, vingar na Europa. Que tem uma marca brasileira de vingar na Europa. O brasileiro tem que. Se o cara não vingou na Europa, o cara não é bom o suficiente. E aí o Zenit é a Europa. Mesmo que ele não possa jogar as competições europeias. Talvez tenha sido essa a opção dele do que ir para a Arábia Saudita, porque ainda tem essa fama. É a terceira vez, né, Diverto? Desculpa. Terceira vez para a Europa que ele vai, né? Roma, Olympique de Marseille, né? Roma e Fiorentina na primeira. Ou ao contrário, Roma e Fiorentina. Olympique agora a Rússia. Então. É mais uma tentativa de, entre aspas, vingar na Europa. E não sei se o Mundial talvez termine um pouco com essa fixação de que se tu não tá na primeira prateleira, na segunda prateleira da Europa, não sei se é tão vantagem assim, a não ser que seja uma grande compensação financeira. E esportivamente, eu não acho que o Flamengo deva pro Zenit. O Flamengo. Como time? Acho que não. Acho que ganha até ganha, Flamengo, né? O craque do Zenit hoje é o Luiz Henrique, que foi o rei da América ano passado.
Mas o Diver tocou num ponto muito legal, assim, que é o seguinte. O debate que se estabeleceu depois de Flamengo e Bayern foi exatamente esse. O porquê que o Arrascaeta, que não fez boa partida, o Arrascaeta deu uma assistência sem querer de canela e cavou o pênalti do Flamengo. Que tá? foi um mau cruzamento que bateu na mão do cara. Na mão do cara. Mas assim, ele tá ali como protagonista, né? E o debate que se estabelece depois da vantagem que o Bayern criou e venceu o Flamengo é de que por que o Arrascaeta não jogou na Europa? Ou por isso que a Europa não quis o Arrascaeta. Hoje ele tá com 30 anos e o debate diminui o tamanho desse jogador porque ele não vestiu a camisa de um europeu independente do centro, da prateleira, sendo que ele foi um jogadoraço. Ele tá há 10 anos no Brasil. Ele venceu tudo. Joga de terno. E o debate foi: por que o Arrascaeta não jogou na Europa? Ou por isso que ele não jogou na Europa? E ele é ídolo no Cruzeiro e é ídolo no Flamengo. Exatamente. Que já tá de bom tamanho Cara, também, né? A carreira do Arrascaeta é incrível, a carreira dele. No caso do Flamengo e Bayern, não faltou pro Flamengo... É claro que o nosso foco é mais os europeus, mas não faltou pro Flamengo entender o jogo desde o começo. Parece que o Flamengo não entendeu a velocidade do jogo do Bayern de Munique. E aí quando se deu conta que tinha que ser um pouquinho mais rápido, já estava 2-0. Me pareceu isso e de alguma forma um excesso de confiança no seu trabalho. Que eu jogo desta forma, eu gosto do jogo desse jeito e vou tentar impor isso independente do adversário. Eu acho que faltou um pouquinho de como é que eu posso explicar? Um pouco mais de futebol sul-americano pro Flamengo naquele momento. Malandragem, uma boa malandragem. É que é estranho imaginar o Flamengo mudando o jeito de jogar, né? Independentemente vai jogar contra o Bayern de Munique ou o PSG. Mas aí tem o seu preço, deveria, né? Deveria. Mas a gente até falou sobre isso semana passada no episódio, né? Que possivelmente o Flamengo não deveria mudar o estilo de jogar e não mudou e... Mas tem uma coisa também que pegou além de tudo, pegou o Bayern de Munique num dia bom, inspirado e afim. O Botafogo, eu acho que, por exemplo, o Botafogo ganhando do PSG, tá? Era o jogo da segunda rodada. Então, o PSG já tinha ganhado, o PSG ia se classificar. Tinha feito 4-0 na primeira, o PSG já estava numa condição boa e talvez, eu até acho que eles correram, tá? Não acho que o PSG... Mas ele não estava naquela concentração que ele jogou, por exemplo, nos primeiros 30 minutos contra o Inter Miami. E o Flamengo encontrou um time que estava a fim de jogar e que a primeira bola entrou, aí a segunda bola entrou, vamos tomar 10. Não, peraí, faz um gol. Não, vamos botar de novo no chão e vamos fazer o terceiro gol. Então, quando o Bayern tentou atacar, ele atacou e fez o gol, sabe? Não deu nenhuma... o cara chutou, a bola deu na trave, chutou, o goleiro defendeu. Pelo contrário, o chute dele desvia no Léo Ortiz e entra. Não desvia no Léo Ortiz e sai. Então, além de tudo, teve isso. Que foi o contrário do Fluminense. Eu vou fazer essa transição aí do primeiro Boa. pro segundo tópico, que são os brasileiros e o Al Hilal, e o segundo tópico, as decepções. De certa maneira, a Inter de Milão entra com uma decepção. Totalmente. Claro que talvez a gente não tivesse todas as informações que apareceram muito depois do jogo em razão das postagens, né? Para quem não acompanhou, Lautaro Martinez, que é o capitão do time, disse que quem não quer ficar na Inter que vai embora. O Çalhanoğlu pegou para ele É que o Marotta, que é o presidente da Inter de Milão, confirmou. Bom, o Lautaro não falou o nome do jogador, mas eu falo. É o Çalhanoğlu. E aí ele, foi lá, aí o atacante lá, do companheiro, Thuram, curtiu. Ou seja, já ficou... Tá um clima legal. Então já tinha um ambiente muito ruim na Inter, que já vinha de ter perdido o Campeonato Italiano, de ter perdido a Copa Itália pro Milan, de ter perdido a Champions League do jeito que perdeu, o treinador sair tendo negociado antes da final e ir para um outro time do Mundial de Clubes, e ele mostra que faz diferença. A Inter ter pegado um técnico claramente emergencial. Então, um monte de erros que culminaram numa derrota quando ele enfrentou um time melhor, mais concentrado, melhor do que os outros adversários. E aí o Fluminense viveu aquilo que entre aspas, o Bayern de Munique viveu, e é por isso que a minha decepção... Gol cedo também faz diferença. 1-0, 2 minutos de jogo. Aí a Inter de Milão chuta uma bola, dá na trave. Aí a Inter de Milão chuta, o goleiro defende. E a bola não entra. E o teu centroavante tá claramente de corpo mole. Aquele cara não tá correndo. Eu tô tocando a bola pra ele, ela não tá voltando. O outro só entrou no jogo quando o Renato deu um bico na bola pra fora, que ele foi lá brigar com o Renato. Tu vê que os caras não estão. Então, eu acho que é uma decepção. Mas é uma decepção enquanto clube, não só enquanto desempenho. Eu tenho uma outra, pra não atrapalhar, pra deixar os guris falar, mas pra mim a maior decepção do Mundial é outra. Não, vai vir depois, eu imagino qual seja. E Castilhos... Pior que na hora que o Renato faz aquela patifaria ali, eu pensei que ele ia botar a Inter no jogo de volta. Sim. Você sabe quando tu irrita o cara que tá quieto assim? Mas não faz isso daí. Mas eu faço uma crítica importante aqui, Cássio, é o seguinte.
o Mkhitaryan, ele empurra o Renato, né? O Renato chuta a bola, o Mkhitaryan... pra mim estaria- O goleiro reserva do Fluminense, Ele tá ali só pra eu isso, acho que é o né? Vitor Eudes, se eu não me engano, Eles têm só uma função. Aham. É defender os E seus ele é o companheiros, primeiro a cara. chegar. E ele chega junto, cara, e ele não faz nada no tal do... tinha Cara, ele tinha que jogar o Mkhitaryan É. no alambrado, velho, e Olha, o cara fazer o empurrou nome teu dele, técnico, cara. É teu isso. técnico Ah, tem 60 e poucos vai tomar anos, cartão para. vermelho, Castilhos. Azar, cara. Tu é o goleiro reserva Não, ganhando azar, da né? Inter de Milão, É. vice-campeão europeu, tu tem que jogar o cara no alambrado, Tem velho. outro goleiro lá também, azar. Ah, então assim, Esse a minha chegando crítica no é o meio goleiro do cara. reserva do Fluminense. E né? sai a leitura labial, o cara aquele que faz a leitura labial fala, mostra do Renato xingando ele de marrento. Depois que ele empurra. O que é o marrento do cara? Muito bom. Quem E foi falando- quem foi maior? Renato Quem foi chamando ele maior? de marrento. Renato Portaluppi ou Mkhitaryan como jogador? Que é isso? Ah, boa pergunta, mas eu vou ficar com o Renato aí. É, né? Não Ah, tem, mas né, tá vendo? Quer ver que esse debate ele só existe porque, entre aspas, o Renato não vingou na Não, Europa. vingou na Europa, isso aí. E o Mkhitaryan foi 10 do Borussia, jogou no Manchester United, no Mas Arsenal, no ele- Inter de Milão. Eu não sei se ele teria sido titular do Grêmio de 83, do Olha Flamengo aí, de 87, olha né? E falando do técnico do Fluminense, o Rodrigo Oliveira, que é o correspondente do grupo RBS nos Estados Unidos para a cobertura do Mundial, entrevistou um jornalista italiano que disse que o Renato é um técnico muito tático, que jogou a Estrategista. italiana, Grande grande estrategista. estrategista. A gente vai mudar a imagem que a gente tem do Renato? Ah, Acho que não por isso. Mas que ele não é um folclórico, só folclórico, não é. Isso já Mas tá sim, provado. uma vitória contra um time italiano, que tu tem uma postura diferente, que tu arma uma estratégia especial para um único jogo, não ajuda a reforçar essa Sim. imagem de um técnico que além do gestor de grupos? Cara, o Renato bota um zagueiro a mais no mata-mata de Mundial. Uhum. O Renato arma o jogo com 3 zagueiros. Ele não teve o Thiago Silva no jogo anterior. O Inácio foi o destaque, jogou muita bola. E o Inácio joga de novo muita bola contra a Inter de Milão, sendo o terceiro zagueiro do time porque ele é reserva. Então eu acho que tem um pé no folclore, ele é fanfarrão, ele brinca muito. e ele se beneficia Mas disso ele é um muitas bom vezes, técnico né? nosso, claro. Ele Claro. se beneficia desse folclore muitas vezes, até pra desviar o foco e tal. Então, E dá não pra fecha, reclamar por também. exemplo, um ciclo assim. Os primeiros. Tá, teve o Renato teve um bom trabalho com o Fluminense lá no início, foi campeão da Copa do Brasil. Mas ele começa a se consolidar como técnico para ficar tempos longos e emendar um período no Grêmio. Ali, as primeiras passagens no Grêmio. E ali ele é um técnico que monta equipes fechadas, Sim. tem bons resultados. Quando ele volta para o Grêmio, que é campeão da Copa do Brasil, ele adapta o estilo do Roger, um futebol mais fluido, e agora ele se encontra voltando a fazer um futebol mais retrancado, mostrando também que tem repertório e que não esqueceu aquilo que ele fez lá no começo. Eu vejo também o time do Fluminense ainda com um pouco mais de bagagem dos últimos 2 técnicos. O Renato tem muito mérito, não tô tirando, tá? Não vou fazer como fizeram com ele em 2016. Falar, pegou o time do Roger e só adaptou. O Fluminense tem alguma questão ainda de bagagem do que teve o Fernando Diniz e o que teve o Mano Menezes. Eu acho que isso deu uma combinação interessante dentro da ideia do Renato para conseguir armar a equipe pros jogos. Porque contra o Mamelodi, por exemplo, a postura foi essa. 0-0 é nosso, vamos defender e vamos classificar. Contra a Inter já foi um pouco diferente, mesmo com essa estratégia, mas foi uma decepção, sim, do ponto de vista da Inter ser eliminado dessa forma. Tá, velho, qual é a tua Não, decepção? Boca Juniors. Boca Juniors? Claro. Não, A gente esperava mais do Boca. Não, Eu achei que tu ia no outro esperava que argentino. o Boca ia ser pela eliminado. Não tem problema nenhum ele ser eliminado no grupo que tem o Benfica e o Bayern de Munique. Vai empatar com o time sempre Só o profissional. Boca não tem direito de fazer com, sei lá, 30 e tantos mil torcedores que foram pra lá ou que estavam lá. Ele não tem direito de empatar com o time semi-profissional. Ele não tem direito de levar um gol de um professor que foi dar aula, ou do goleiro que limpa a piscina e pediu férias pra jogar o Mundial de Clubes. Ele não tem direito de fazer isso. Ele tem que ganhar desse time, nem que seja de 2-1. Nem que seja de 2-1. É que a história não vai mostrar a circunstância depois, né? Azar. De que o jogo não valia mais nada porque teve delay e tal. O jogo ficou interrompido e aí, azar. O placar tinha que ser vitória do Boca. Olha, o Boca foi eliminado no saldo de gols. O Boca perdeu, ele empatou com o Benfica, um baita jogo, jogou bem contra o Bayern, mas perdeu, porque o Bayern é o Bayern, e aí do Auckland ganhou, mas ganhou de menos que o dos outros, porque também era muito difícil, tinha que fazer uma goleada histórica. Não, o Boca empatou com um time semi-profissional, no maior campeonato que o Boca tinha pra jogar, ele termina um ano horrível empatando com o time semi-profissional. Não pode empatar com o time semi-profissional da Nova Zelândia. Tu mal pode empatar com o time semi-profissional da Argentina. Imagina com o da Nova Zelândia. Então, pra mim,
é a maior decepção de todas do Mundial de Clubes, é o Boca, não porque tivesse expectativa que fosse ser campeão, mas a expectativa de, pelo menos esse time vai ter que ganhar. Competir, ganhar. E Então, qual o tamanho, Castilhos, da decepção do Manchester City? Eu acho que perdeu para um time que não é tão surpresa assim, né? Como a gente estava falando das peças antes, é um baita de um time, eu acho um resultado aceitável, assim, né? É decepcionante porque tinha ido bem na fase anterior e tal, mas pelas peças que tem, eu não achei uma surpresa tão grande assim, sabe? Mas no final do jogo começaram a sair as estrelas e a entrar os jogadores locais. E mesmo assim o City não conseguiu tirar a vantagem dos árabes. Esse é um ponto. Os estrangeiros levam o Al Hilal até esse momento decisivo do jogo. Mas os jogadores desconhecidos do Al Hilal, difícil que alguém saiba quem é, o Al Bulaif, o Cano, o Moteb, tal, e esses caras levaram o time à prorrogação e lá venceram o Manchester City. Eu entendo os argumentos do Diverio sobre o Boca Juniors, concordo, só que eu acho que a distância ainda é muito grande desportivamente entre o Manchester City e o Al Hilal. O dinheiro pode estar nos dois, mas eu acho que a questão de ter um dos melhores técnicos da história, para muita gente o melhor, para ter um centroavante do quilate do Haaland, para ter reservas de luxo que chegaram agora. O Cherki é um extraordinário jogador. Pô, é bom de bola. Assim, um... Até o Guardiola demorou muito pra botar em campo. É um jogador diferente, né? O Foden é um jogador que viveu a vida inteira lá, é um ótimo jogador. Jogadores que entraram no segundo tempo ou na prorrogação. Tinha que vencer, mesmo com a grande atuação do Koulibaly. O goleiro também é um excelente goleiro do Al Hilal. Pô, a defesa que ele faz, Nossa pra mim senhora, é uma das fotos da competição. E eu acho que Ele talvez tá a defesa, lutado né? durinho. Porque ele já vai catar na primeira passada com o braço que ele dá. E ele não alcança, e ele vai na segunda e Isso. estica todo o braço. É incrível aquela foto lá. Então, assim, o City tem que ganhar, independente de todos esses poréns, e não ganhou. E aí, mérito do Al Hilal nas estratégias do Inzaghi, que é um extraordinário técnico também. A gente tem que ficar de olho nesse cara, porque... Isso a gente tem que citar também. Vai ter um Fluminense Al Hilal agora, e o mano a mano dos dois que eu tava montando ali pra GZH, quando o episódio for pro ar já deve estar no site também. Cara, é parelhinho. É parelhinho. É parelhinho? É parelhinho, porque pra mim, por exemplo, o goleiro do Al Hilal é melhor. Por mais que o Fábio sim. seja um... o lateral esquerdo do Al Hilal é melhor. É o Renan Lódio e não Quero vai saber jogar o René. zagueiro. O Thiago Silva vai com quem? Com o companheiro do Koulibaly. Não é com o Koulibaly, né? Não. Senão Aquela ajeitada pra fazer a dupla de zaga, Thiago Silva e Koulibaly. Porque o Koulibaly já poderia jogar. É. O Malcom... Tô falando de jogadores que seriam titulares em 19 clubes da Série A do Brasil. Cara, o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. Puxa vida. O Milinkovic Savic. O Rubem Neves. Cancelo, imagina. Cara. Mas Cara, o Cancelo bem conversadinho é titular da Seleção Brasileira. Mas fica Pô, uma... muito. É. Em qualquer lado, tá? Não, e a Na tem mais esquerda ou essa. na direita. A atuação dele contra o City, cara. Dá pra ver que ele tava mordido também pela forma que saiu, né? Mas pra mim, fica uma sensação assim de, poxa, esses caras estão jogando na Arábia. Pô, o Milinkovic Savic podia estar jogando numa grande liga. O Bono podia ter saído do Sevilha pra um time top. Não fica essa O sensação Bono assim, tinha pô, acabado esse é de um fazer uma lugar baita errado. Copa. Eu tinha acabado de fazer uma baita Copa. O Bono aí. seria goleiro do Barcelona, que teve que buscar o Da Chesney fumando um aposentadoria. cigarrinho nas férias, cara. Não, e assim, eles deram... E tem uma coisa também que é disso, que é de Copa do Mundo. A Copa do Mundo nem sempre ganha o melhor time. Às vezes ganha o melhor time do mês, ou o melhor time da semana. E às vezes até o melhor time do dia. Eu acho que esse jogo ganhou o time que fez os melhores 10 minutos. Aquela volta do segundo tempo, que o Manchester City, como diria um técnico que anda muito popular, voltou no nananeném, o Al Hilal virou o jogo e tá 2-1, cara. E daqui a pouco mais corre atrás, empata em seguida. Vai virar, agora já era. De novo eles estão lá no jogo, de novo 3-2 pros caras. Pô, tudo de novo. Logo depois que toda hora. empata, tem um pênalti que é anulado por centímetros. Né, no Ah, VAR. sim. Logo teve o o Malcom. pênalti. O cara levanta o Malcom lá. E assim, o Al Hilal deu muito a vida no jogo. Isso foi legal. Eu até não sei em qual é a condição que os caras estão, se eles conseguiram levantar da cama. Porque o cara, eles terminaram o jogo extenuado. Se vai pros pênaltis, eles não tinham nem força pra chutar os pênaltis. O cara salva uma bola em cima da linha no gol do Haaland, que era gol certo. E os jogadores do Manchester City chegam a levantar a mão lá pra comemorar o gol e o juiz mostra o relógio pra eles, dizendo que não avisou. Então, acho que isso é legal pra FIFA também, pra voltar pra primeira pergunta, pra não fugir tanto. Até isso ajudou no Mundial de Clubes. Até uma história
que, meu Deus, é Marrocos na Copa do Mundo, sabe? Sim. Cara, o que aconteceu com esses caras que estão fazendo aqui? Eu senti um pouco disso no Fluminense também, principalmente no segundo gol do Hércules, que é uma das imagens mais bonitas também, que o Hércules sai comemorando e foca na arquibancada. E tem uma mulher, cara, que ela tá chorando. Isso. O cara com a criança no com a colo. criança dormindo no É. colo. Mas ela tá chorando de um jeito que É. é copioso. Tá, a gente tá acostumado a ver essas imagens aqui no Brasil, né? Mas quando isso chega na Europa, com o cara que vai ver os melhores momentos do jogo, o italiano que vai ver os melhores momentos, vê aquilo ali, vê que não tem como ele não dar valor para aquela competição, sabe? É um troço que me marcou, aquele show legal. assim me marcou muito, sabe? E para o Manchester City, o Pep Guardiola, uma temporada sem títulos, uma temporada que a transição vai ser menor, né, para a próxima. O City consegue se reestruturar para voltar a ser forte e competitivo daqui a um mês e meio? Conseguir vai conseguir porque tem esses elementos, né, de dinheiro e de um gestor interessante. Agora, um gestor interessante não, né, um ótimo treinador. Agora, eu acho que ele exagera em muitos pontos. Eu acho que essa questão não me agrada muito de entender o Guardiola quando ele acha que ele consegue botar um zagueiro na lateral esquerda e o time vai funcionar sempre. Ou um zagueiro na lateral direita, ou um volante na lateral direita. Eu não gosto. Eu sei que deu certo, mas eu não acho que isso vai dar certo sempre. É um time que é o mais estudado, é o mais visado do futebol mundial na atualidade. Então, o mercado do City tem que ser melhor. Ele trouxe bons reforços, né? Ele trouxe o lateral esquerdo, que é ótimo, o Ait-Nouri, que foi o destaque do Wolverhampton. O Reinders era o melhor meio-campista do Milan há 2 temporadas. E o Cherki, que a gente falou que é um jogador extraordinário de muito potencial. Mas não tem um lateral direito no time hoje. O lateral hoje é o Matheus Nunes, que já tinha lá suas restrições como um volante. O lateral ele joga... beleza. Então, assim, eu acho que o Guardiola, às vezes, atenção, ele inventa muito além do que ele precisa. Então, se for um mercado bom, o City se reestrutura e vem que nem o Corinthians vinha antigamente. O Corinthians passava uma temporada sem vencer no Brasil, toma mercado para ganhar de novo, para voltar a ser campeão. Acho que dessa vez vai ser isso, porque a temporada teve só a modesta Supercopa da Inglaterra. Indo para o nosso último tópico, as quartas de final, vamos falar um pouquinho de cada jogo antes da gente chegar na grande partida. A gente já falou de Fluminense e Al Hilal, que é um confronto que não tem europeu. E na sexta-feira já tem Chelsea e Palmeiras. Às 10 da noite, né? E o Fluminense e Al Hilal às 4. Isso. O que dá para esperar desse jogo? Em condições normais, eu pensei em colocar o Palmeiras como favorito. Mas o Palmeiras vem com uma defesa em frangalhos, tem gente suspensa, vai ter que ser praticamente uma linha de defesa reserva contra um time jovem. O que a gente pode esperar do Chelsea e Palmeiras sexta de noite? Cara, o Chelsea foi um dos nossos primeiros temas aqui do Deu Liga. E ele tá vivendo essa experiência de ter um time muito jovem, se valorizando a cada temporada e tendo que mudar com a roda andando porque vai vender, vai comprar, né, e assim segue. O Chelsea, pra mim, ele não é a principal decepção, mas ele é uma decepção pra mim. Até aqui. Do jeito que ele chega na fase de quartas de final é uma decepção. A gente pode entender a parada no jogo contra o Benfica, que aquilo ali atrapalhou o time. Foram 2 horas... O jogo tava morto e voltou com o Benfica. Olha, temos 5 minutos pra dar vida Faltou aqui. bom senso ali, né, até de certa forma, porque estava se encaminhando para o final e aí o jogo foi paralisado e realmente deu uma sobrevida ao Benfica. Mas a primeira fase do Chelsea foi decepcionante. O jogo contra o Flamengo foi um jogo em que o time optou por bater e não jogar. Entrou numa pilha muito acima, né? O Caicedo, cara. E isso, o centroavante lá, o caneludo lá, entrou só pra dar porrada, Só pra né? patifar. Isso aí. O Enzo Fernandes, quando entrou também em alguns jogos, não só nesse, mas muito pilhado. E aí ele vai se classificar porque o Esperance da Tunísia é o Esperance, e aí foi ao natural. A própria estreia do Chelsea parecia um jogo treino daqueles amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos. E aí a atuação contra o Benfica também não foi o ideal. Eu acho que o Palmeiras tem condições de vencer, acho difícil, mas tem. De qualquer maneira, até aqui o Chelsea é uma decepção para mim, porque eu esperava mais desse time que tem bons ativos e bons potenciais. Como um todo, Castilhos, o trabalho do Enzo Maresca como técnico do Chelsea te agrada? Não muito, principalmente por essa preguiça na primeira fase, cara. Tu tem que dar um jeito de motivar o teu grupo numa competição assim. O João Castelo Branco, a gente até falou semana passada que ele foi num pub perto de Stamford Bridge, na hora que tava tendo Chelsea e Flamengo, pra ver como é que seria, pra fazer até uma
um comparativo com o Rio de Janeiro, e não tinha ninguém nos pubs perto de Stamford Bridge para ver o jogo. Mostra que não tem um interesse, de certa forma, que nem a gente falou no começo do podcast. Só que você tem que dar um jeito de motivar teu time, e é uma coisa que a gente não viu no Chelsea, por exemplo, uma preguiça e tomando decisões erradas e numa pilha estranha no começo do jogo. Uma coisa que a gente não vê muito no futebol europeu, quando o jogador cai no chão e o outro berrando na cara, assim, sabe? Não vê. Não. Começou no começo do jogo, já estava acontecendo isso já, então eu acho meio preguiçoso o time do Chelsea. Eu só não sei se não ligou a chavezinha depois daquela prorrogação, tá? Porque a prorrogação foi Porque um o Maresca foi muito irritado pra coletiva, porque o jogo tinha parado e ali o time se destabilizou. E voltou bem, claro que se aproveitou de o Benfica ter tido um jogador expulso, mas não sei se não ligou a chavezinha. E de fato, vai enfrentar um Palmeiras muito desfalcado. Não joga o Gustavo Gomes, não joga o Piquerez. E já não jogava o Murilo, que se Já lesionou. não tinha o Murilo. E na frente, os atacantes do Palmeiras, o melhor atacante do Palmeiras tem condições de jogar meia hora. Que é o Paulinho. Então é mais um problema. É uma chance. Acho que o Chelsea é o favorito. Já vi que nas cotações o Chelsea é o favorito. Não é jogo dado, que é curioso, né? Porque a gente tá falando, em tese, um grande clube da Inglaterra. Mas eu acho que tem uma chance maior do Chelsea passar. Agora tem uma bizarrice que a competição permite, eu tava vendo agora aqui, confirmando. O João Pedro. O Chelsea anunciou o João Pedro como novo reforço, 50 milhões de euros junto ao Brighton. O Brighton é um time que vende muito pro Chelsea, né? Certamente porque viu que o centroavante que eles contrataram a peso de ouro, que foi rebaixado com o Ipswich, não é o suficiente para o que o time precisa. E o João Pedro faz mais de uma função. Só que assim, é um time que está se reforçando em meio a um campeonato de 30 dias, cara. É meio disparelho, né? O João Pedro é um ótimo jogador, acho bom até para a seleção isso, mas diminuir as chances do Palmeiras, ainda que existam as chances de se classificar. Real Madrid e Borussia Dortmund. O Real Madrid venceu a Juventus por 1-0, um jogo meio morno no primeiro tempo, faz 1-0, a Juventus não mostra força, nem Não, a Juventus tava louca estava louca pra pegar o... Tava louca. Tava louca que terminasse 1-0. Quando o técnico chama um volante e um zagueiro precisando empatar o jogo, eu disse, os caras querem ir embora pra tirar férias, não tem jeito. E o Borussia Dortmund, que ganhou do Monterrey 2-1, fez 2-0, tomou um gol, segurou a bronca. Escapou no final, a última bola do jogo, o Sérgio Ramos quase empatou. Se o Sérgio Ramos estivesse com a camisa do Real Madrid, aquela bola entrava. Entrava. O que a gente pode esperar do Real? O Real é o favorito, provavelmente, e aí numa possível semifinal, o Real chega com chances maiores de ser eliminado ou de se classificar para a decisão? O Real Madrid tem uma coisa, tá? Que foi pra mim a grande manchete do Marca, foi uma das grandes manchetes desse Mundial. O Real Madrid, na primeira rodada, ele empatou com o Al-Hilal daquele jeito, e ainda teve um pênalti perdido no final, que o Bono defendeu. E no segundo jogo, que é pra confirmar a classificação, 5 minutos o cara é expulso. E o Real Madrid vai ficar fora. E aí o Marca fez a manchete, o Real Madrid ganhou de 3-1 e botou: quanto mais dificuldade, mais Real Madrid. Tem uma hora, Valtinho, que a cultura do clube pesa. Eu não sei se vai ser esse caso, pode o Borussia Dortmund fazer. Mas que nas últimas Champions League, na dúvida ganha o Real Madrid, eu não sei se no Mundial de Clubes, na dúvida, também não ganha o Real Madrid. Entendeu? Daqui a pouco mais eles chegam. Ele não é o time que joga mais bonito, ele talvez não seja o time mais entrosado, ele tá começando um trabalho novo, mas tem uma cultura de ganhar no clube que é brabo. O Xabi Alonso apostou num centroavante que ninguém nunca tinha ouvido falar, e o cara entra e faz um gol pro jogo. E aí ele decidiu o jogo da Juventus. E o Mbappé tava no banco, e o Mbappé vai voltar. Eles têm muitos jogadores muito bons e acostumados a ganhar. Então, lá pelas tantas, cai no colo dos caras. E aí, se eles tiverem que ganhar, eles vão ganhar mesmo. E o Mbappé faz muita diferença nesse Real Madrid, Lucas? Nossa, muita diferença, né? O Gonçalo Garcia, ele tem o mérito dele, tá? Mas eu não tenho grandes expectativas para a carreira dele. Acho que ele tem muita dificuldade com a bola no pé. Então, se ele for dar um toque, tudo bem. O primeiro gol dele na competição dá nas 3 pernas. Isso. Dá no tornozelo, no joelho, no ombro, e aí, sem goleiro quase já, né? E aí depois ele faz um gol de cavadinha contra o Salzburg, não, foi contra o Monterrey que ele faz o gol de cavadinha, e ele faz um golaço contra a Juventus, um testaço, né, de um cruzamento perfeito que veio da direita. Mas a diferença pro Mbappé não tem nem o que falar, faz muita falta sim. E lamento muito pelo Endrick, inclusive, nessa competição, porque seria ele o dono da posição. E os jornais da Espanha dizem que o Mbappé pediu pra voltar de uma vez, porque ele teve um problema, uma doença, né? Mas visivelmente mais Tava magro, claramente né? fora de jogo. Tava claramente fora de jogo.
mas que ele pediu porque ele sabe que é mais um título na busca da bola de ouro. Isso. Então, E que é ele uma tá disputa afim. que tá aberta. E ele quer, então, pô, tá motivado O ainda. Real Madrid, além dessa cultura que o Divelli falou, ainda tem uma coisa que não aconteceu ainda, que é o Vinícius Júnior, né? É isso que eu ia te A perguntar. partir E o do Vinícius momento, Júnior? é, Como é que é o meio, momento dele? meio Contra o Salzburg, decepcionante. eu acho que ele fez um bom jogo. Que ele mas fez um gol e deu aquele no passe geral, calcanhar. assim, o Mundial dele é meio decepcionante, até por essa mudança de comando técnico. O Xabi com um estilo de jogo diferente, que tu joga um pouco mais aproximado e ele não tem aquela distância para correr que ele tinha antes no trabalho anterior com o Ancelotti. Então, imagina, o Real Madrid chegando e o Vini Júnior, se ele conseguir se apresentar para a competição, vai ser muito difícil o Real Madrid não ganhar. O Real Madrid vai enfrentar o Dortmund, que tem um estilo de jogo. Ele tem o centroavante, né? O Guirassy. Tá? Um cara grandalhão, meio desengonçado. E aí nos outros jogos ele jogou de tudo que foi jeito e nas oitavas de final fez 2 gols nas 2 primeiras chances que teve. Isso aí. Só que o Borussia Dortmund joga meio kamikaze. Eles jogam que nem o Manchester City. O último zagueiro fica na intermediária. E uma bola nas zagueiro costas. pesado, né? Os caras lentos. Zagueiro pesado. Contra o Fluminense, o jogo totalmente descontrolado. Contra o Real Madrid, O Sully. Sully, Sully e o Anton, né? Os dois zagueiros pesados. E tem um lateral que joga de zagueiro, que é o Ben Sebaí, né? É. Terrível. Ele foi de seleção, jogou no Bayern de Munique. Enfim, às vezes o cara tem que nascer no país também. Nasce no país certo, também funciona. E vocês vão no sábado, 1h vão estar fazendo churrasco. O que vocês estão preparando para assistir o PSG e Bayern de Munique? É um aniversário, mas tem um aniversário pra ir, mas já sei que tem televisão. Então nós vamos ficar com certeza na frente da televisão, porque para responder a pergunta lá da coisa se é a final antecipada, eu acho que é a semifinal antecipada. Isso. Acho que é a semifinal antecipada. Eu acho que o campeão vai sair desse lado aí. Também não é muito difícil, né? O PSG, Bayern, Real Madrid do lado. O City ajudou a gente. O City ajudou ainda, então eu acho que vai ser. Mas é um grande jogo. É para ser uma. O Bayern de Munique claramente melhorou. Eles levam a sério o campeonato desde a primeira rodada. E enfrenta o time que é o melhor time que tem. É o time que joga mais solto, que teve dificuldade contra o Botafogo, mas é o melhor time. E o que o Bayern pode fazer de diferente? Ou o Bayern surpreende, porque fez um ano, ganhou a Bundesliga, não tinha vencido a temporada passada, mas fez uma Champions League sem tanto destaque, assim. Surpreende o Bayern ou as ocasiões levam o Bayern às quartas de final? Eu acho que até por essa temporada decepcionante que acaba apostando tudo no Mundial, né? E tem um cara que entrou de vez na competição, que é o Harry Kane, que é o cara que pode decidir o jogo, sem dúvida, contra o PSG. Eu acho que é ele que vai decidir o jogo. E essa é a grande diferença, né? O PSG não tem esse cara. Né? O PSG tem todo um outro resto do time, mas não tem um camisa 9 de qualidade. O Dembélé tá voltando, ele não é um 9, mas aparece muito por ali nessa questão de ter um ataque muito móvel. Mas o Harry Kane hoje tá entre os, 3 centroavantes melhores do mundo. Sem dúvida. É tranquilo de falar isso. O recurso que esse cara tem, mesmo não parecendo, tu olha pra ele e tu não acha que ele é jogador de futebol. Né, corcundinho ali e tal, mas é um cara que tem muito recurso e muita facilidade na cara do gol. Apareceu um vídeo pra mim daquela dominada que ele dá no segundo gol contra o Flamengo. Ele esconde, né? Que ele esconde e dá no canto, e aí apareceu um vídeo dele repetindo, ele repete isso tem umas 6, 7 vezes seguida, e ele faz o mesmo gol, domínio com a esquerda, giro rápido, finalização no canto. Tem isso. É um mecanismo redondo. E não é só sabe? gol, né, cara? Dá pra ver no jogo, por exemplo, os jogadores do Flamengo, É a bola ia pro 10, ataque. né? Falso 10. E tem uma coisa que o centroavante precisa fazer, que é quando a bola chegar em ti, ela parar em ti. Ela não bater em ti e voltar pro outro time, bate em ti e volta pro outro time, tu não consegue sustentar. O Flamengo... O Lautaro contra o Fluminense no começo do jogo era assim. Tinha no Lautaro e voltava. Pô, isso enche o saco dos caras. Não tem, tu não consegue se respirar, tu não consegue te organizar minimamente. E com ele, quando o Bayern precisava desafogar e jogava a bola pra ele, ele parava. E os zagueiros do Flamengo são ótimos. São os melhores da América do Sul e não conseguiam, porque o cara é muito bom. A bola ia no Plata, eventualmente ela parava. 1, 2. O Arrascaeta, que a gente falou, né, no gol, ele não conseguiu. O Pamecano atropelou. Ele não, ele segura a bola. E não é nenhum cara, ele é um grandalhão, fortão, desengonçado. Não, ele é técnica pra fazer isso. É escolher o lado certo, é virar o corpo pro lado certo. E além de tudo, claro, ajuda muito o cara a fazer 2 gols pro jogo. Porque teu time vai ser campeão. E o PSG? Tô muito curioso pra saber. O PSG tá numa situação assim que goleou o Atlético de Madrid na abertura da participação e depois
Não Foi meio foi no mentiroso mesmo aquele 4x0, mas- ritmo. A própria derrota do Botafogo, assim, não era um... Como eu falei, ele... Não parecia que o foco estava exatamente. O Diverio desvendou bem, porque na última ia enfrentar o Seattle Sounders também, que é um time muito fraco. Então estava com a classificação encaminhada. Só que daí eu acho que isso até pesa de forma negativa pegar um Inter Miami no mata-mata. Tu pega um time muito fácil, tu sabe que tu vai passar 4x0 no intervalo. Tu ainda não entra de fato no ritmo da competição. Tu não tem um adversário dessa grandeza do Bayern ou algo muito parecido. Eu acho que o PSG fica um pouquinho atrás nesse sentido. Assim, eu tô muito curioso para saber Num dos tiro embates. curto isso pode fazer diferença? Eu acho que é a mesma leitura que eu faço quando a gente fala do Brasil numa Copa do Mundo. Que vai começar uma Copa do Mundo contra Camarões, contra a Suíça, contra a Sérvia. Aí nas oitavas pegam um time que é o segundo do outro grupo, uma Coreia do Sul, um Senegal. E aí nas quartas de final toma França, toma Croácia, que é um time também muito chato, Espanha, Alemanha. E eu acho que faz diferença sim. O Bayern de Munique, ele tá mordido. A primeira fase do Bayern foi ruim pro padrão Bayern. É 10x0, mas é um 2x1 no Boca sofrido e uma derrota pro Benfica pelo placar de 1x0. E o Bayern, eu tô curioso pelo confronto entre Olise e Nuno Mendes. Não sei o que vai sair dali, mas ali acho que vai sair A chave do jogo passa por ali. E antes que a Jana já tá fazendo o sinal, mas só para deixar constado aqui também, só foi 4x0 no Inter Miami porque tinha o Messi do outro lado. Porque os caras... É uma tese que eu defendo. O Messi, porque ele pro futebol, ele apanhou muito pouco. Ele nunca levou uma na sambiqueira, assim, que nem o Neymar levou do Zuniga, sabe? Ele apanha muito pouco. E eu tenho certeza que um dia alguém vai dizer num podcast do Charla francês... Não, no intervalo do jogo a gente... cara, não vamos fazer 10 no time do Messi aí, vamos deixar ele, vamos respeitar o Messi aí. 4x0, se eles se engraçarem a gente faz o quinto, mas vamos deixar assim o jogo e vamos terminar assim, tá, galera? Porque muito não respeito, não tem primeiro tempo que termine 4x0 que o segundo não vai 10. Isso aí. E com as temperaturas abaixo dos 10 graus em Porto Alegre, nada melhor para se esquentar, como faz o Eduardo Castilhos ali, a sua caneca do Green Day com um chazinho. Boa caneca, né? Então vamos ao chá da 5, que vai ser apresentado pelo Castigol. Chá de boldo. Chá de boldo? Tá mal do estômago Favorito? essa semana. É gostoso. Então- Documentário do Alisson. Mas antes vamos botar a vinheta do chá da 5. Boa. Agora sim, agora pode te servir, Castilhos. Não tava olhando, desculpa. Documentário do Alisson, o Liverpool. My Story. My Story. Produzido pelo próprio Liverpool. Tá disponível na Red TV para quem é assinante e sócio do Liverpool. Mas daqui a pouco o pessoal dá um jeito de achar na No internet. YouTube não tem? Não tem. O Léo, meu na filho, plataforma chama de deles. Bial. 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 É esse mesmo. Daqui a pouco aparece aí o gol da vida com legenda Algum já. iluminado vai... Aquele que tu baixa a legenda depois, sabe? No Open Subtitles. My History. É linda. As chamadas do Liverpool são lindas. São 3 episódios, eles estão lançando um por semana. O da semana passada foi com foco na história do gol contra o West Bromwich, que o Liverpool estava ficando fora da Liga dos Campeões, faltavam 2, 3 rodadas. Se eles empatassem, eles provavelmente ficariam fora e uma vitória encaminharia a classificação. O jogo estava empatado, um escanteio no final do jogo. O Alisson fala que ele não ia subir, porque ele não está acostumado a fazer isso. E o preparador de goleiros, não passou nem pelo Klopp a decisão, o preparador de goleiros fala, não sobe e tenta. E aí a história é aquela lá. E ele tinha perdido o pai 2 semanas antes. Tem toda aquela narração do Paulo Andrade que é, de arrepiar. E aí mostra uns guris em Porto Alegre, no corte, vendo o jogo. Claro, uma montagem e tal. Tinha Grenal naquele dia, né? Eu vou até Grenal confessar pra naquele vocês, eu tava no Beira-Rio nesse dia. E eu tava muito envolvido com o Liverpool. Eu sou meio vendido nessas coisas de gostar de um time aqui. Eu não tenho um time, mas eu vou com um momento. O Liverpool tinha sido campeão recentemente da Liga dos Campeões e da Premier League, né? Eu até tenho aquela camiseta, tu também tem, né, Cássio? Linda aquela camiseta Que com a tem gola verde. Detalhe gola verde, a minha do Van Dijk. Então eu tava muito envolvido e eu tava na cobertura do Grenal, só que era meio pandemia ainda, então tu tinha que ficar longe. Não tinha torcida, né? E aí eu lembro até dos policiais me correndo do pátio do Beira-Rio ali, porque eu tava ainda sem credenciamento. E aí eu tava com o celular assistindo esse jogo, assim, e quando eu olhei, cara, eu assim, não acredito que ele fez isso. Cara, e a narração do Paulo Andrade realmente é extraordinária. Já vi takes desses teasers que o pessoal tem lançado do documentário
É fantástico. É muito É um dos maiores legal. da história do clube, né? É. Rica a história do Liverpool, mas que bom que a gente tem um brasileiro gaúcho fazendo o seu nome também. E o Tafarel era o preparador de goleiros do Alisson no Liverpool. Ele anunciou nesta quarta-feira que está deixando o clube inglês depois de 4 temporadas. E o Tafarel é um cara muito viajado, então a gente vai pro futebol, é uma viagem. Tá bem de gancho, Valtira. Tu acha? Senhor Pedro Ernesto. É o Pedro Ernesto, Capitão Gancho. Vamos para Atlanta, cidade que recebe o jogo entre PSG e Bayern de Munique, uma das grandes cidades americanas. Tem o museu daquele famoso refrigerante, para quem gosta de refrigerante, de história, de grandes O marcas. rótulo vermelho, né? Do rótulo vermelho e branco. Quer dizer, a não ser quando patrocina o Grêmio, né? Aí Aí não, eles aí mudam as fica cores, preto né? e branco, é. Preto e branco. Cara, eu fui a Atlanta uma vez na minha vida, por... Ela é um centro de aeroporto, ela é um aeroporto Um grande da hub? Delta, né? Delta. É da Delta, é. E eu tinha ido visitar o meu irmão, ele morava em Austin ainda, e pra voltar, perdemos voo, aquela coisa, por problemas da Delta. Os Estados Unidos tem um problema gravíssimo de malha aérea, gravíssimo, muito pior que o Brasil. E na volta o voo simplesmente não saiu, e transferiram pra Atlanta, e de Atlanta voltaria pro Brasil. E fiquei o dia inteiro em Atlanta. Então, dá a tua dica, o que fazer em um dia Tem em um Atlanta? aquário, um oceanário em Atlanta, muito legal. Uma grande visita. E fica tudo meio localizado no centro, assim. Tem aquele estádio Mercedes-Benz. Ah, não podia falar marca. Ah, vai fundo. E Não também vai tem a ficar, vai ficar Coca-Cola. mais então, pobre, já né? pra Gente gente- fica mais rica, mais pobre, né? pra nossa cola. E a sede da Coca-Cola. Também tem um museu muito grande da Coca-Cola. São as principais atrações, assim, de uma cidade que, diferentemente de outros lugares dos Estados Unidos, ela tem meios de transporte público muito populares. Diferente do, sabe, Miami. Você tem que andar de carro para tudo que é lado. Miami é horrível Atlanta o não transporte. precisa. Atlanta tem metrô, tem ônibus, tudo que funciona legal. É uma cidade interessante. E que teve a Olimpíada, né? Que tem o Parque Olímpico lá de 1996. Que teve uma abertura emocionante com o Muhammad Ali acendendo já com o fogo Parkinson, olímpico. né? Isso aí, já Isso com mesmo. Parkinson. E a primeira medalha de ouro do vôlei de praia. A Jaqueline Sandra. Isso aí, as primeiras medalhas femininas Ouro do Brasil. e prata. Isso aí. E o Atlanta United que perdeu muita força no cenário do futebol, né? Um time que dominou a Major League Soccer, acho que ali por 2018, 19, 20, que estava com um olhar muito forte para o futebol sul-americano e de repente essa força diminuiu. O Luiz Araújo, por exemplo, o jogador do Flamengo, dos principais, foi jogador do Atlanta United. E o glorioso Joseph Martinez, que passou muitas vezes pela pauta do futebol gaúcho, é um dos grandes da história do clube. Torino. Jogou no Torino. É No verdade. caso do Atlanta Falcons também, que tomou a maior virada da história de um Super Bowl. Do time da Jane. Já ficou feliz ali. Quem ganhou esse daí foi O Patriots. Patriots. Tá, 27-3. Eu lembro, Conseguindo perder. O esporte em Atlanta tem times em todas as modalidades, mas não são os mais fortes, né? O Atlanta Hawks na NBA também não figura entre as principais equipes. Atenção à próxima temporada, viu? Acho que Pessoal do no beisebol Primecast. é o Atlanta Braves, também não é dos mais vitoriosos. Quem venceu foi o nosso craque da rodada. Põe na tela aí o craque da rodada. Marcos Leonardo, atacante brasileiro do Al Hilal. 2 gols. Menino da Vila. Mais um menino da Vila. Como produz meninos a Vila? E errar não é sempre sendo atacante, né, cara? Que legal que deve ser, né? Deve ser, quem sabe a gente procura um jogador com tal biotipo pra fazer tal tipo de trabalho, pra ter tal tipo de resultado, e geralmente dá certo. Um baita jogador de futebol, foi decisivo, tava na hora certa, no lugar certo. Mas quem lamentou aqui? Agora eu quero saber. Quem lamentou quando ele anunciou que ia pra Arábia Saudita? Não foi nem relevante, assim. Não, E é um cara que... Mas, tipo assim, tinha uma expectativa de ser um jogador de seleção brasileira, ainda pode ou... Tem Acho que 22 ainda anos pode. ainda, né? Não, 22 anos pode. só. Pode. Acho que pode. tem potencial, É uma mas ele posição que o teria que Brasil sair tem- dali. É um lugar que o Brasil tem carência. É. Não tem jogador afirmado. Não, e assim, uma competição que chama atenção, tá todo mundo assistindo, tem convocação para setembro, se faltar um centroavante, chama o Marcos Leonardo. Fez gol contra o City, então assim, não fez gol contra qualquer adversário. Então, algo mais que vocês querem dizer sobre o Mundial de Clubes que aconteceu, que vai acontecer? Ou tá? Eu vi um vídeo na rede social que eu acho que o pessoal finalmente vai dar razão pro Cristiano Munari. Tá? Vão dar razão pra ele. Ah, não fala muito alto. Acabou a União Brasil.
A união em prol dos times brasileiros. Pedro Certeza. O Pedro Certeza eu vi que gravou. É muito legal o Mundial de Clubes desde que ninguém ganhe. Eu ganho meu time, eu não ganho nenhum. Não vem com essa aí, não vamos aplicar. O Palmeiras eu não gostei de ganhar, mas o Fluminense eu acho que ia ser legal. Aquela história, então, de que Palmeiras e Fluminense são o Brasil no Mundial é furada. Não, todos os times não são só o time deles mesmo. Não vem com essa. Não tem essa. Pergunta pro torcedor do Flamengo, vocês estão torcendo pro Fluminense. E na hora que a torcida do Fluminense precisar cagar na cabeça de alguém, vai cagar também. Claro. Ninguém vai lembrar do apoio que... Não tem essa, meu amigo. Que assim como na Copa do Mundo, não tem a América do Sul torcendo pra país sul-americano. É isso aí, cada um Se por ou si. ganha o meu, não ganha nenhum, cara. Se ganhar o Real Madrid, Caranguejo, meu ganhar o Real amigo. Madrid tudo certo. Ganhar mais sempre, um só, né? É, só mais um. É Aí, inédito, O mas... problema é do Barcelona, do Eu Atlético de tava Madrid. torcendo pro Fluminense. Aquele gol do Hércules ali, eu fiquei... foi muito legal mesmo. Fiquei muito feliz, cara. Mas Agora- é divertido ver os brasileiros É massa, também, pô, principalmente legal, o Fluminense, porque Mas é tem aquela- a história do Renato, É. tem um folclore. Mas é aquela coisa, cada passo que um brasileiro dá, que legal pra gente aqui, né? Não tem rivalidade, tudo certo, mas é uma distância maior que eles estão abrindo em relação a gente por causa do verdade. dinheiro, né? Uma hora muita dessas grana. a gente vai ter que falar disso nesse programa, desse Deu Liga. Que nesse período sem jogos da dupla Grenal, a sensação que a gente tem por estar tanto tempo sem ver um jogo e pelas últimas imagens que os dois times deixaram, cara, olha a distância Isso aí. que tá. Olha como tá longe do Flamengo, e o Flamengo já caiu. Olha como tá longe do Botafogo ou do PSG. Olha como tá longe do Palmeiras, então. E até do Fluminense agora. O Flamengo que mal e mal classificou na Libertadores, sabe? Então, sei lá, eu acho que é mais uma impressão mesmo, sabe? Assim que os jogos voltarem, acho que Né? não vai ser esse oceano de distância. Claro que não, mas até Mas a lá. impressão é essa. Até lá no episódio 49 é uma sugestão. Não, um episódio futuro a gente fala sobre isso, porque nesse não há tempo pra mais nada. Não. A gente pede que você siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelinhas para valorizar o nosso trabalho e se estiver no YouTube, ative as notificações, ative também para receber as mensagens de GZH, se inscreva no canal de GZH, dá o joinha e lembrando sempre que na semana passada eu esqueci, mas hoje eu não vou esquecer, que a produção é de Janaína Willi e Rafael Ramos. A técnica e edição de áudio do Guilherme Medeiros e a sonoplastia, eu gosto dessa palavra, sonoplastia, é uma palavra e está a cargo do grande Paulo Fraga. Paulo Fraga. Grande Grande Paulinho. Paulo Fraga. Então semana que vem tem mais, siga ligado com a gente, assista o Deu Liga e os outros programas de esporte e de jornalismo que tem aqui no canal de GZH. Semana que vem a gente volta, provavelmente com mais Mundial de Clubes. Até lá, um abraço.